Olá pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem. Antes de mais nada, como sempre, eu vou pedir para vocês curtirem aqui o vídeo, se inscreverem no canal, compartilharem com o máximo de pessoas possível, tá bom? Para vocês ajudarem o canal a fortalecer, aí eu conseguir ter o retorno de vocês, para ver se é algo que dá para a gente expandir, dá para a gente fazer mais coisas. E mediante a todos os vídeos que eu lançarem, vocês estarem cientes, né, e irem lá a notificação para vocês, que vocês também devem ativar o sininho, para vocês receberem aí todos os vídeos que eu postar, para vocês estarem expandindo aí o pensamento junto comigo, tá bom? Hoje eu vou trazer mais um vídeo sobre a parte do canal onde eu falo coisas que a gente vê por aí. Então eu vou trazer aqui uma situação que eu vivenciei aqui na cidade onde eu moro, né, enquanto eu andava num dia, né, bem movimentado aqui na cidade, e eu vi uma família, e vi o pai, a mãe, né, e um garotinho de mais ou menos uns 7, 8 anos, e eu percebi que esse garotinho, ele estava com um brinquedo, né, era um carrinho que ele estava ali na hora, na mão dele. E coincidiu de eu ver essa família passando, né, e ali o pessoal fica andando bastante aqui na cidade, é uma feira que tem, o pessoal fica andando bastante, várias lojas, e aí de repente, num outro momento, eu passei por aquela família, me chamou muita atenção, tá? Primeiro momento, eu vi essa família, por que que isso ficou registrado? Porque eu vi o prazer que o garotinho tava com aquele carrinho, com aquele brinquedo, eu vi que ele estava muito grudado naquele brinquedo, então isso eu achei muito bacana, porque eu já entendi ali mais ou menos o significado daquele brinquedo, né, para aquele menininho, tá? Que muito provavelmente é o objeto transicional que a gente vê em psicanálise, a gente estuda, o Winnicott falou muito sobre isso, que é o autor, então ali me chamou muita atenção. E quando eu voltava, eu fui, resolvi algumas coisas, e quando eu passava de novo, eu vi esse mesmo garotinho chorando muito, 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 muito. E ele chorava porque ele tinha perdido, eu percebi que ele tinha perdido o brinquedo dele, ele tinha perdido o carrinho dele. E eu vi ali que a mãe estava um pouco desconcertada, o pai ali também, mas um pouco mais distante. E a mãe tratando diretamente com o garotinho, a mãe vai e fala, né, para de chorar, para de frescura. Chorar, porque ele era menino, chorar, homem não chora. E né, ali falando coisas desse tipo para o menino, e eu ouvindo aquilo de longe, eu fiquei um pouco assustado de ver a forma como, né, como a mãe estava abordando aquela situação. Então eu fiquei me colocando no lugar do menininho e pensando se eu tivesse perdido algo importante que tem um significado tão profundo, né, porque quando a criança ela se apega a algum brinquedo, a gente chama isso na psicanálise de objeto transicional, é porque aquilo dá calma para nós, aquilo traz para nós um alívio de ansiedade, aquilo dá para nós uma segurança, enquanto a gente ainda não tem essa autonomia para não precisar de um objeto para estar ali com a gente a todo tempo. Então tem uma função importante, né? Aquela mantinha da criança quando ela carrega, a fraldinha que fica enrolada na chupeta quando ela leva para todo lado, o ursinho, o fedidinho lá, sabe, que ela carrega, tudo isso é muito importante para a criança. E ali quando o menininho perdeu o brinquedo dele, a mãe veio e começou a falar essas palavras que no meu entender eram um pouco fortes ali no momento, mas eu entendi também que talvez a mãe estava desesperada, talvez fora da cidade dela, Natal, visitando aqui a cidade, enfim, eu estava vendo. E eu comecei a pensar, né, a nossa cultura sobre não chora, homem não chora, né, e a forma como ela, mãe, estava anulando o sentimento da criança. E aí eu fiquei meditando, tá? Não cabe aqui o meu papel de julgar aquela mãe, não estou aqui para isso, mas estou aqui para pensar com vocês, dentro de uma situação isolada que eu vi, sobre a consequência da gente levar essas questões para a criança dessa forma. Não chora, homem não chora. Automaticamente a gente está mostrando várias coisas negativas. O primeiro ponto, você não pode expressar suas emoções, guarda tudo, engole o choro. Tranca tudo isso dentro de você. Mas se ela tivesse capacidade de conter aquilo dentro dela, ela não estaria chorando, né? Ela não estaria gritando. Então mostra ali que ela não pode expressar. Então muito provavelmente, se esse tipo de comportamento ele permanecer, é um menino que vai crescer de uma forma muito embotada, é um menino que vai crescer muito retraído, sem comunicar muito aquilo que sente, introspectivo, enfim.
várias questões que eu não sei até que ponto são positivas para ele no futuro, tá? Outra questão importante para a gente pensar nesse cenário é a forma como a mãe abordava, no meu entendimento, dava a entender que talvez o ambiente também não estava preparado para tolerar, para acolher, né, aquela angústia daquela criança. Então, quando a criança está fragilizada, chorando, né, numa situação que ela perdeu algo que para ela é importante, significa muito, e ali a criança perdeu, e a mãe, por não entender isso aí, pedia para a criança se autoconter. Então não tinha um ambiente de acolhimento, de contenção ali no sentido do abraço, do carinho, calma, a gente vai procurar, se a gente sabe, alguma coisa para tentar reparar aquela situação, embora não seja muito fácil, porque o objeto transicional é algo único para a criança, mas pelo menos para a criança ver que tinha alguém tentando ajudá-la. Eu noto que esse tipo de fala distanciava cada vez mais a mãe da criança, porque ela se sentia totalmente mais desamparada ainda, porque ela perdeu um objeto importante e a mãe ou o pai, que talvez serviria para contenção, estava de uma certa forma ali criticando, julgando a criança por aquela situação. Então eu vendo tudo aquilo, eu fiquei bastante preocupado, porque justamente também por conta dessa cultura que a gente vive, da dificuldade de expor as nossas emoções, da dificuldade da gente procurar ajuda emocional, porque é como se fosse aquela mãe falando, sabe? Eu tenho essa impressão que na sociedade, como se houvesse uma mãe, né, falando para todo mundo, não chora, né, não se expresse, não sinta a sua dor, guarda, engole tudo isso. E eu noto que, em contrapartida, a gente vê muita gente da sociedade adoecendo, sofrendo, vivenciando um estado patológico na questão da saúde mental e não procurando ajuda. E aí vem, né, será que essas pessoas acreditam que a saúde mental delas podem ser cuidada? Ou será que desde a infância já alguém fazia elas reprimir aquilo que elas sentiam, né, ao perder algo, a um sofrimento real ali que estava acontecendo? Então, ficou ali para mim refletir bastante sobre isso e eu decidi trazer para vocês, tá? Eu não estou aqui julgando aquela mãe, porque aquela mãe... Não estou, talvez essa mãe estava fora de casa, desesperada, desamparada também, e aí de repente a criança perde algo e um desamparo se encontra com o outro, e aí vira ali uma confusão, né? Um sofrimento familiar gigantesco. Mas aí eu fico pensando, essa cultura do não chora, de engole o choro, de não sinta, até que ponto realmente isso leva a gente para um estado de equilíbrio, ou até que ponto isso leva a gente para um estado de sofrimento e de não acreditar que esse sofrimento pode ser amparado por alguém. Porque se lá atrás eu não fui amparado por ninguém, será que hoje, adulto, que estou cheio de sofrimento, será que eu passo a acreditar que há cuidado para isso? Será que eu passo a acreditar que há amparo para essa dor, para essa angústia, para essa perca, ali como no caso ele perdeu um objeto transicional tão importante para ele? Então fica essa reflexão para a gente pensar sobre a cultura que a gente está vivendo hoje. Como que são abordadas as questões relacionadas aos nossos sofrimentos? A gente realmente não pode chorar? O homem não chora? O homem não pode expressar a sua dor, o seu sofrimento, a mulher também não, ou não? A gente pode acreditar que a gente merece cuidado, que a gente pode procurar, que tem profissionais capacitados a isso, ou não? A vida é assim mesmo, vamos tocar tudo para frente, e cada um engole seu choro e vamos embora. Só que tem momentos que a gente não consegue se conter. Lá na frente, talvez esse excesso de repressão daquilo que a gente sente pode vir a estourar e levar a gente para um estágio ainda mais avançado de sofrimento, causando problemas bastante sérios aí relacionados ao nosso psiquismo, à nossa saúde mental, tá? Então é algo que eu vi e decidi trazer aqui para vocês para a gente pensar um pouquinho, tá? Coisas que eu vi por aí, tá bom? E que são bastante importantes da gente perceber. Será que as crianças que estão ao nosso redor, a gente consegue ampará-las? Será que é importante a gente amparar elas nesses momentos de sofrimento, de angústia intenso? Ou não? Engole o choro, para de chorar, o homem não chora, para de frescura. É assim? Será que a gente está entendendo uma questão tão importante que é a saúde mental hoje em nossa sociedade? Fica aí essa reflexão pra gente, tá bom?
Meus queridos, abraço e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.